E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero deixar aqui uma mensagem para os desigrejados, para esses desigrejados, né? Esses irmãos que agora não querem mais saber da igreja. E eu não vou falar aqui das denominações, porque Cristo fundou uma única igreja. Então, eu vou falar, né, para os irmãos que não querem, participar, que não querem congregar, né, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para esses que se afastaram da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esses desigrejados, né, chamados desigrejados, porque não frequenta nem a igreja de Cristo e nem frequenta nenhuma denominação, né, protestante. O que a palavra de Deus fala, né, para essas pessoas desigrejadas, para as pessoas que vivem fora da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a igreja, o que é, né, que a Bíblia fala com relação a isso? A primeira passagem que eu não vou ler aqui, mas que eu vou indicar para uma pessoa que não quer ir à igreja, que não quer participar da igreja, é Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Lá em Atos, né, capítulo 10, tem a história do centurião, né, Cornélio, que era um homem bom, né, um homem religioso, um homem piedoso, um homem que teve as suas orações recebidas por Deus. O anjo se aproxima de Cornélio, né, e diz: olha, tuas orações foi atendida por Deus. E o anjo vai pedir para Cornélio, né, chamar Pedro. E no final da história é feliz, né, que Cornélio, né, e toda a sua casa vai ser batizado e vai fazer parte do povo da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem eu só entendo dessa maneira, né, que se fosse para ficar fora da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo não teria, né, chamado Cornélio para Cornélio chamar Pedro. Não tinha mandado, né, Cornélio chamar Pedro. Deus teria, né, deixado Cornélio do jeito que estava. Se não fosse para... Se a igreja não fosse instrumento de salvação, né? Então, se fosse só porque a pessoa é bom, porque a pessoa é piedosa, a pessoa pode viver sua religião por conta própria. Às vezes a pessoa diz que aquela pessoa é boa, aquela pessoa... Então, porque ela é boa, ela não precisa ir à igreja? Não precisa fazer parte da igreja? Então veja, esse texto de Atos 10 me mostra claramente que não. Aquele homem era bom e por ele ser bom, ele foi, né, indicado a procurar Pedro, a ser batizado, ele e toda a sua casa. Então essa passagem mostra claramente que não basta ser bom, né, não basta viver a sua fé sozinho, com a sua família. Você precisa fazer parte, né, da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas leia esse capítulo 10, né, de Atos dos Apóstolos, com calma aí na sua casa. Medite essa história de Cornélio. Que sentido fez, né, Deus conduzi-lo à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Que sentido fez, né? Se não foi se unir, né? Se não foi a união com a igreja de Cristo. Porque ele já era bom, né? Porque ele já era bom, ele já era uma pessoa boa. Foi atendida as orações, as orações de Cornélio, foi atendida. Então, se não fosse para ir para a igreja, ele teria ficado do jeito que estava. Né? Mas confira aí essa história na sua Bíblia. Agora, a outro versículo, né? Outra passagem que eu vou ler para você, que não deixa dúvida com relação a isso. Que você não pode ser uma igreja sozinho. Né, que a Bíblia ela não recomenda que alguém viva sozinho na sua fé. Esse texto que eu vou ler agora está em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. Hebreus 10, 25. Diz assim, ó: não deixemos nossas assembleias,
como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar, o dia, né, do Senhor. Então a Bíblia, ela recomenda para a gente não deixar a assembleia. E que assembleia era essa? Só existia uma assembleia na igreja, que era a igreja nascente. Era a reunião do povo, né? Era a fração do pão, era a reunião nas casas. A igreja começou assim, se reunindo nas casas até conquistar o direito, né, de construir um templo. Mas você vê que o autor aos Hebreus não deixa dúvida, né? Não deixemos nossas assembleias. Então a Bíblia pede, né? A palavra de Deus pede para a gente não deixar a assembleia, ou seja, não deixar a igreja de Cristo, como alguns costumam fazer. Procuremos antes, né, animar-nos sempre mais, à medida em que o dia do Senhor se aproxima. Então, é juntos, não é separado, não é eu sozinho que sou assembleia, não é eu sozinho que me animo. No versículo 24, né, um versículo antes, você vai ler, velemos uns pelos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Velemos uns pelos outros. Olha que beleza. Então é isso para que serve, né, a assembleia, para animar uns aos outros, né, exortar uns aos outros. E uma recomendação clara, né, da palavra de Deus: não deixemos nossas assembleias. Então essa passagem não deixa dúvida, né, para os desigrejados. A recomendação bíblica é que você não seja desigrejado. Não se afaste da assembleia. Não deixemos nossas assembleias. Ou seja, não deixe a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A única igreja que ele fundou. Então, se você está nessa condição, se você, né, se declara um desigrejado, reflita, né? Estude Atos 10 e estude também Hebreus 10, versículo 24 e versículo 25. Que a palavra de Deus não deixa dúvida com relação a isso. Para que eu e você não deixe, né, a assembleia. Não deixe a assembleia. À medida que o dia do Senhor se aproxima. Velemos, né, uns pelos outros. Então essa é a mensagem que eu deixo, meus irmãos, né, desigrejados. Você que está aí desanimado com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e foi também decepcionado nas denominações, reflita sobre essas passagens, né? Sobre essa passagem que eu te passei e volte, né, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja, né, um desengrejado. Não deixe, né, a assembleia. A palavra de Deus está dizendo claramente, não deixe nossas assembleias. Então, compartilhe, né, esse vídeo, essa informação aí com todos os seus amigos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa aí o seu joinha para fortalecer aqui esse canal, né, essa mensagem. Compartilhe aí com todos os seus amigos, né? Muito obrigado e fique com Deus.